Pessoal, dando andamento, então, nosso segundo vídeo explicativo, que é em relação, principalmente em relação aos nossos exercícios e também os meus resumos que eu coloquei lá na plataforma no Moodle. Vamos lá. A gente falou, recapitulando o vídeo anterior, eu falei a demanda, ela é sempre expressa em tempo e quantidade, são 3 fatores, preço, 4 fatores, preço, preço do bem, renda e gosto ou preferência. Regra geral da demanda, diminui preço, aumenta a demanda, ou aumenta preço, diminui a demanda, regra geral, isso ocorre pelo efeito renda e pelo efeito substituição. Quando eu desloco a curva de demanda e ela é negativamente inclinada porque ela deriva da utilidade, quando eu desloco a curva de demanda para a direita, é sinal que aumentou minha renda ou os preços baixaram. Quando eu desloco a curva de demanda, que era negativamente inclinada, que deriva da utilidade, para a esquerda, diz que a minha renda baixou e os preços aumentaram. Ok? Finalizamos aquela primeira parte. Dando sequência, agora eu vou falar a demanda em relação ao preço. São 2 itens, demanda em relação ao preço e demanda em relação à renda. Demanda em relação ao preço, muita atenção como é que funciona. A demanda em relação ao preço o bem ele é substituto ou ele é complementar. A demanda em relação ao preço, o bem ele é substituto ou o bem ele é complementar. Atenção que eu vou falar agora. Quando o bem é substituto, eu estou substituindo um bem por outro. Eu estou trocando a manteiga pela margarina, eu estou trocando o café pelo chá, eu estou trocando a carne de gado pela carne de frango, eu estou trocando a Coca pela Pepsi. Quando o bem ele é substituto, o deslocamento da curva de demanda é para a direita. Quando o bem é substituto, o deslocamento da curva de demanda é para a direita. E por que eu desloco a curva de demanda para a direita? Quando eu substituo um bem, teoricamente por um bem mais barato, me sobra dinheiro. E quando sobra dinheiro ao substituir um bem por outro, eu desloco para a direita. Fechou? Conceito, bem substituto, quando eu estou substituindo um bem por outro. Ponto. Em relação a preço, quando o bem ele é complementar. Quando o bem é complementar. Tá? O bem complementar são bens consumidos em conjunto, esse é o conceito. Se o bem é consumido em conjunto, eu não consigo desvincular o aumento do preço, tá? Eu não consigo desvincular o aumento do preço em relação a um dos bens. Um exemplo de bem complementar, nós temos o automóvel e a gasolina, o pneu e a câmera, o pão e a manteiga, a caneta e o refil, o celular e o carregador. Eu não consigo vincular uma coisa, desvincular uma coisa da outra. Ou seja, eu supondo um aumento de preço de um bem complementar, eu desloco a curva de demanda para a esquerda. Eu supondo um aumento de preço num bem complementar, que são consumidos em conjunto, eu estou deslocando a curva, no caso, a curva de demanda para a esquerda. Então que fique bem claro a partir deste nosso exemplo, demanda em relação a preço, porque agora eu vou falar para vocês demanda em relação à renda. A demanda em relação à renda, o bem pode ser superior, inferior ou de consumo saciado. E os gráficos estão lá no resuminho. Atenção, primeiro, quando o bem é superior, ele é normal ou superior, aumentos na minha renda levam a aumentos da demanda do bem. Ou seja, quanto mais eu ganhar, se a minha renda hoje parte de R$1.000 e passa a ser 5.000 amanhã, eu tenho um acréscimo de renda e eu vou consumir cestas melhores. Não significa que eu vou automaticamente comer mais, colocar mais sal, no caso na comida, e nem mais açúcar no café. Eu simplesmente estou migrando a minha cesta de consumo para a direita. Ou seja, aumentos na renda elevam o meu consumo de bens superiores. Aumentos na minha renda me leva ao meu aumento de consumo de bens superiores. Ou seja, eu estou saindo do guisado de segunda para o guisado de primeira porque aumentou a minha renda. Essa é a tradução perfeita, bem superior a um deslocamento da curva de demanda e da curva de demanda para a direita. Já o bem inferior é diferente. Quedas na renda, quando diminui a minha renda, atenção, mais bem inferior
eu estou consumindo. Quando diminui a minha renda, mais itens da cesta básica eu estou consumindo. Isso é importante ressaltar. Ou seja, quando a diminuição da minha renda, mais próximo à origem eu fico. Então, diminuição de renda é para a esquerda e aumento de renda é para a direita. Diminuição de renda é para a esquerda, aumento de renda é para a direita. Essa é a dica. Essa é a dica. Já o bem de consumo saciado, se aumenta a renda, a demanda não aumenta. Ou seja, por mais que eu esteja ganhando mais, por mais que eu esteja ganhando e ganhando muito mais, eu não vou alterar minha quantidade consumida de sal, de óleo. Então, não há alteração na demanda. E por que eu dei o exemplo no sal? Gente, dificilmente vocês que estão me assistindo vão no mercado e fazem a listinha lá. Até pode colocar, compra o iogurte da marca tal, o leite da marca tal, tá? Mas ninguém aqui, a carne, guisado, vazio, costela, mas ninguém, eu pelo menos nunca vi, tu colocar numa listinha dos supermercados lá, compra a tal marca de sal. Então, se alguém faz isso, raramente isso acontece. E compra tal marca de sal. Gente, não existe, por isso que o sal é o que mais se aproxima do bem de consumo saciado. Ok, pessoal? Finalizando mais essa parte em relação à demanda em relação a preço, demanda em relação a preço, o bem é substituto ou o bem é complementar. Substituto desloca para a direita, complementar desloca para a esquerda. Substituto substitui um bem pelo outro, complementar consumidos em conjunto. Em relação à renda, é superior. Aumenta a minha renda, aumenta o meu consumo de bem superior, para a esquerda. Bem inferior, diminui a minha renda, aumenta o meu consumo de bem inferior, vem para a esquerda. Ponto. Ou seja, bem de consumo saciado, aumenta a minha renda e eu não tenho alteração no consumo desse bem. Dessa forma, encerrando mais uma parte aqui, chegamos a 7 minutos e meio, tá? Para vocês, vai estar lá disponível também no Moodle esses vídeos que estão sendo gravados. Abraço!